Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais o estudo diário das 7 leis. Hoje é dia 7 do mês de Iyar, do ano de 5.782. 22º dia da contagem do Homer. Desde a noite de ontem já começamos a contar o 22º dia da contagem do Homer. E hoje nós estamos na leitura diária do Guia Ben Noa, na segunda edição, na página 24, no capítulo 2, parágrafo 2, no capítulo 4, parágrafo 2, nós estamos entrando então em mais uma pergunta. E ontem nós vimos que quando Josué foi entrar na terra prometida, na terra de Canaã, então os cananeus estavam lá e ele enviou 3 mensagens aos cananitas. E vimos que uma dessas mensagens foi para eles se renderem. Então nós vamos ver o que aconteceria com aqueles que se rendiam. Então, está escrito no Guia Ben Noa, baseado no Maimônides, Leis de Reis, capítulo 6, 5, que após a rendição das cidades interessadas, para que fosse celebrado um pacto junto ao povo judeu, era necessário que, primeiramente, negassem suas idolatrias, destruíssem todos seus locais idólatras e recebessem sobre si as 7 mitzvot dos filhos de Noé. Então nós vemos hoje, na leitura do Guia Ben Noa, que quando eles se rendiam, os cananeus se rendiam, eles chegavam e faziam um pacto junto ao povo de Israel, faziam uma aliança junto ao povo de Israel para poderem residir na terra de Israel. Eles deveriam ser monoteístas. E para serem monoteístas, eles assumiam a condição de Ger Toshav, ou seja, o Ger Toshav é o estrangeiro que reside em Israel sem ser judeu. Ele reside em Israel sem se tornar judeu, ou seja, sem passar pela conversão. Então, ele assume sobre si as 7 leis de Noa e as suas ramificações, assumem sobre si, e isso dá a condição para ele de ser um Ger Toshav, um habitante dentro de Israel monoteísta. Ele deveria remover toda a idolatria, da mesma forma que quando nós tomamos sobre nós as 7 leis, aceitamos as 7 leis e suas ramificações, nos tornamos monoteístas, removemos toda a idolatria de nossas vidas. Eles também deveriam demolir todos os altares e acabar com toda a idolatria que eles tinham, assim como nós também terminamos com toda a idolatria na nossa vida. Então, essa foi a leitura de hoje do Guia Ben Noa. Continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, estamos na mitzvah diária de hoje, a Avodah Zarah. Estamos então vendo já há alguns dias a mitzvot, as ramificações 14 a 19, que se seguem, são baseados no Rema Amifano, em seu livro Asara Ma'amarot Ma'amar Hadikun Hadin, capítulo 3, 21, e a 17ª ramificação, a qual foi citada pelo Rema, é a proibição de feitiçaria. Então, lá em Devarim, capítulo 18, 10, está escrito: não se achará entre vós quem pratique feitiçaria. É claro que nós já vimos que estamos vendo alguns conceitos de feitiçaria há alguns dias, só que agora vamos analisar a feitiçaria propriamente dita. Então, daqui nós aprendemos a não conduzir nenhuma das práticas de bruxaria ou feitiçaria, ou uso das forças de impureza espiritual para tentar efetuar resultados físicos. Enquanto as várias formas de adivinhação visam aprender sobre o futuro e outros desconhecidos, a bruxaria busca influenciar os resultados em novas direções, seja tentando melhorar a própria sorte e sucesso, ou tentando amaldiçoar os outros com pior sorte ou fracasso. A feitiçaria envolve a combinação de diversos elementos da natureza para tentar acessar a contaminação espiritual e contornar as leis normais da natureza. Era mais poderoso e eficaz nos tempos antigos, como testemunhado pela habilidade dos feiticeiros egípcios de transformar água em sangue ou
outras substâncias ou de multiplicar sapos por toda a terra, conforme você pode conferir no Êxodo capítulo 7, 8, hoje é principalmente ilusão e engano, e geralmente impotente, mas mesmo em seu auge a bruxaria sempre teve limitações severas. Então daqui nós aprendemos que somos proibidos de feitiçaria e que a feitiçaria ela inclui encantamentos e curanderismo. Lá no Sefer Hinuri 512 está escrito que fomos impedidos de fazer inovações sobre qualquer coisa. E esta questão é que um homem diz coisas e diz às pessoas que essas coisas que ele diz beneficiam ou prejudicam qualquer coisa. E sobre isso é afirmado lá em Devarim 18, 10, 11, não se achará em ti, e aquele que invoca encantos. E a linguagem do Sifrei Devarim 172 é aquele que encanta uma cobra ou encanta um escorpião, quer dizer que ele diz coisas a eles para que eles não mordam de acordo com sua opinião. Sefer Mitzvot do Rambam, Mitzvot Lotase 35, proibição 35, também explica sobre isso. E assim também, incluso, está aquele que fala coisas sobre sua ferida para que a dor o deixe. E há alguns que explicaram que aquele que invoca encantos para significar alguém que reúne cobras ou escorpiões ou outros animais em um lugar com suas maquinações e suas inovações. Está tudo incluso nesta proibição. Tudo que é considerado idolatria para um judeu também é constituído idolatria para um Ben Noa. É isso exatamente o que o Maimônides explica lá no Sefer Shoftim, Ilhot Melahim, capítulo 9, 2. Ele vai dizer o seguinte, que um Ben Noa que adora falsos deuses é culpado desde que os adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Que um Ben Noa é punível por todo tipo de avodazará que um tribunal judaico consideraria digno de punição um judeu. No entanto, um Ben Noa não é punido, mesmo na época dos tribunais, por um tipo de avodazará que um tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, embora um Ben Noa não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Não devemos permitir que erija um monumento, ou plantem uma áshera, ou façam imagens e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Aprendemos também daqui que a feitiçaria é falsidade e tolice. Sim, conforme o próprio Rambam, ele fala lá no Sefer Madá, Avodat Kohavim 11, 16. E o Rambam, ele fala o quê? Ele diz que todas as questões relacionadas à idolatria e à feitiçaria são falsas e mentiras com as quais os idólatras originais enganaram as nações gentílicas a fim de conduzi-las após elas. Quem acredita em artes ocultas desta maneira, desta natureza, e em seu coração pensa que são verdadeiras e palavras de sabedoria, mas são proibidas pela Torá, é tolo e ignorante. Os mestres da sabedoria, aqueles de conhecimento perfeito, sabem com prova clara que todos esses ofícios que a Torá proibiu não são reflexos da sabedoria, mas sim vazios e vaidade que atraiu os fracos de espírito e os fez abandonar todos os caminhos da verdade. Por essas razões, quando a Torá advertiu contra todos esses assuntos vazios, ela aconselhou: tenham fé perfeita com Deus, o Eterno. Os Ben Noa também são proibidos de feitiçaria, conforme nós encontramos lá no Talmud Bavli, Tratado Sanhedrin 59b e 60a, no qual está escrito: não permitirás que uma bruxa viva, Êxodo 22, 17, está escrito no seguinte versículo: quem se deitar com um animal será morto, Êxodo 22, 18. Então é derivado daqui que qualquer um que está incluso na proibição de se deitar com um animal também está incluso na proibição de praticar feitiçaria. Então daqui nós aprendemos algumas lições, entre essas lições que nós podemos citar aqui, alguns exemplos. Lembrando que esses exemplos são apenas exemplos, alguns exemplos de uma variedade de infinidades de termos que poderíamos citar. Mas entre elas estão os rituais para trazer marido de volta, algo que é proibido relacionado à feitiçaria, e nós não podemos fazer isso. Qualquer tipo de amarração que tenta prejudicar o próximo,
também são formas de feitiçaria. Jogar maldição sobre pessoas, maldições sobre as pessoas, também são tipo de feitiçarias, como receitar receitas com intenção de conectar as forças da impureza, ou seja, poções mágicas e truques pelo qual conduzir alguma coisa para mudar o curso natural das coisas. Despacho na encruzilhada, mata-virgem no cemitério, nas nascentes, filmes de bruxaria, por exemplo, colocar o nome de fulano na boca do sapo ou amarrar um relacionamento, tudo isso está incluso nas proibições de feitiçaria e do qual nós devemos nos abster, nunca nos chegar até isso, porque nós temos fé completa em Hashem e sabemos que Ele é o dono da nossa vida e sabemos que tudo que nos acontece pela maravilhosa providência dEle. Ele sempre sabe o que é melhor para nós em todos os momentos. Esse foi o estudo da mitzvah de hoje. Então aqui nós estamos chegando ao fim do nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Que a Hashem possa lhe dar muitas bênçãos, muitas brachot.